Oi, primeiro ano, tudo bem? A aula dessa semana, pessoal, é uma continuação, tá certo? Baseado no que está no conteúdo programático, nós vamos, a partir de agora, estudar as civilizações da antiguidade, né? E nós vamos começar com as civilizações que estiveram presentes no Oriente Médio, em uma região chamada de Mesopotâmia, como vocês podem ver aí no material de vocês, tá? E a gente vai ver a importância dessas civilizações para a história da humanidade, né? As civilizações que se estabeleceram na Mesopotâmia tiveram características muito peculiares, que se diferem, por exemplo, de civilizações como os egípcios, como os romanos, né? Apesar de que a estrutura era a mesma, agrária, né? Claro que cada um possuía suas características peculiares, como eu disse, mas a importância dessas civilizações ao longo da história, a importância que nós temos que dar a essas civilizações é, deve se destacar, né? Deve ser destacada, porque essas civilizações se desenvolveram política e economicamente e socialmente e criaram elementos que se fazem presentes até nos dias de hoje, como a escrita, por exemplo, né? Como a matemática, como as suas leis, como a própria agricultura, né? Que era a base da economia de grande parte dessas civilizações que viveram na antiguidade, né? Em hipótese alguma, podemos citar industrialização no momento, tá? Porque industrialização só é na era contemporânea, da moderna para a contemporaneidade, né? Então, a base econômica dessas civilizações, por exemplo, era a agricultura, né? Por exemplo, foram os gregos e romanos, né, que já falavam sobre política, sobre civilizações democráticas ou democracia, né? Sobre república, sobre governo republicano, sobre cidadania, né? Então, isso faz presente até os dias, se faz presente até os dias de hoje, né? Então, é importante darmos ênfase a essas sociedades e a maneira de como elas se estruturaram ao longo do tempo. Os sumérios, por exemplo, uma das civilizações da Mesopotâmia, foi quem constituíram, né, os primeiros alfabetos e, consequentemente, as primeiras elaborações de escrita na antiguidade, né? Então, essas civilizações, ela tem o seu quesito de importância, tá? Então, a gente vai começar a falar sobre a Mesopotâmia, o que foi esse local, né, essa região que é denominada de Mesopotâmia, que traduzindo significa região entre rios. Neste caso, os rios principais da Mesopotâmia, ou das civilizações que se estabeleceram ali, foram o rio Tigre e, consequentemente, o rio Eufrates, né? Esses foram os principais. E, e grande parte dessas civilizações é, dependeram de um rio para se sustentarem, para se autossustentarem, né? Como, por exemplo, o Egito, né? Que dependia do rio Nilo para se sustentar. O Heródoto, o pai da história, tem uma frase muito interessante que ele diz o seguinte: o Egito é uma dádiva do Nilo, ou seja, sem o rio Nilo, o Egito não teria se desenvolvido da forma que se desenvolveu, né? Da forma arquitetônica, a religiosidade, todo o tesouro, toda a riqueza cultural do Egito jamais teria sido uma realidade sem a presença do rio Nilo, tá? Então a Mesopotâmia localiza-se entre os rios Tigre e Eufrates. A grande importância dessa região é que ela sofreu a dominação de vários povos. Esses povos vão ser listados agora, né? Devido também à sua vantajosa situação geográfica. Seus conquistadores foram os sumérios, como eu disse a vocês, os sumérios é, tiveram um destaque muito interessante na cultura da Mesopotâmia, na cultura do Oriente Médio, onde esses povos criaram, na realidade, os primeiros alfabetos, né? E o pouco que nós conhecemos hoje é justamente a criação dos alfabetos sumerianos, né? Que eram feitos em argilas, e o pouco que nós sabemos sobre a cultura desses povos foram justamente deixados pelos sumérios. Os acádios, os amoritas, né? Onde foi formado o primeiro império babilônico aí a partir de então. Quem nunca ouviu falar do Código de Hammurabi, né? Desse governante, né? Que era baseado aí nas leis de Talião, olho por olho e dente por dente. Creio eu que vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né? Em seguida vem os assírios e caldeus, formando o segundo império babilônico. A Mesopotâmia tem duas regiões geográficas distintas.
Ao norte, a Alta Mesopotâmia ou Assíria, uma região bastante montanhosa, desértica, desolada, com escassas pastagens, e ao sul, a Baixa Mesopotâmia, ou Caldeia, uma região muito fértil em função do regime dos rios, que nascem nas montanhas da Armênia e desaguam separadamente no Golfo Pérsico. E agora a gente vai conhecer essas civilizações e suas características sociais e culturais, tá? E econômicas. Antes de 2000 anos antes de Cristo, provavelmente foram os primeiros povoadores da Mesopotâmia. Estabeleceram-se na região sul da Mesopotâmia, onde haviam pântanos e desertos, e organizaram-se em cidades-estados. Alguém aí sabe o que é cidades-estados, pessoal? Para quem não sabe, cidades-estados são justamente aquelas cidades que se autogovernavam, né? Não necessariamente precisavam de um governo para para serem governadas ou para elaborarem as suas leis. Elas próprias, essas próprias cidades, eram autossuficientes política e economicamente, e elas mesmas criavam as suas leis, tá? Então, cujas principais cidades aí sumerianas, nós temos Ur, Uruk, Lagash e Nippur. O governante, chamado de Patese, era ao mesmo tempo chefe militar, político e religioso. A economia baseava-se principalmente na agricultura e no comércio. Sua principal contribuição foi a escrita cuneiforme, que era sinais em forma de cunha, nesse caso riscos, feito com o auxílio de pontas de vime ou de madeira, né, sobre pranchas de argila mole, criada principalmente para registrar as transações comerciais. A civilização acabou por causa, aliás, da rivalidade entre as cidades-estados, o que enfraqueceu os sumerianos e os deixou vulneráveis a invasões. Então vem aí os acádios, que esses grupos de povos nômades aí que derrotou e tomou o que era dos sumérios para si, tá? Então vamos conhecer agora os acádios. Esses acádios eram grupos de povos nômades. O que são nômades, pessoal? É uma boa pergunta, né, para ser respondida nesse momento. Nômades eram justamente aqueles grupos humanos que viviam imigrando de região para região, como não tinham tantas técnicas produtivas, como arar a terra ou cultivar a terra, né? Então, esses povos, basicamente, viviam imigrando de região para região em busca de novos alimentos, tá? E essa busca por novos alimentos gerou também a conquista de outros territórios, o que foi muito importante para esses povos, gente. Vindos do deserto da Síria, estabeleceram-se na região dos Sumérios, estendendo-se mais para o norte, criando novas cidades, cuja principal cidade era justamente Acade, e o principal governante foi Sargão I. A economia era baseada na agricultura e no comércio. A principal contribuição foi o fato de que sobre o domínio dos acádios que ocorre a primeira unificação desses povos na Mesopotâmia. A civilização acabou porque se encontrava devastada por um povo chamado Gut, vindo dos montes Zagros, que invadiu e saqueou. Então foi fácil para os amoritas conquistarem aí os acádios. Então vamos conhecer agora os amoritas, né? Povos também que se estabeleceram na Mesopotâmia. Formou-se aí o primeiro império babilônico, a partir de 2000 anos antes de Cristo, a mais ou menos 1750 anos antes de Cristo. Os amoritas eram um povo nômade que vivia no deserto da Arábia. No início do segundo milênio antes de Cristo, a região da Mesopotâmia constituiu-se em um grande e unificado império que tinha como centro administrativo, cuja principal cidade era a Babilônia, situada nas margens do rio Eufrates. A economia era baseada na agricultura, é óbvio, né? E também no comércio. O governante que mais se destacou foi Hammurabi. Ele gerou a principal contribuição de sua civilização, que foi justamente o que eu expliquei anteriormente. Hammurabi elaborou leis que ficaram conhecidas, né, como o Código de Hammurabi, que tinham como base um código sumeriano, chamado de Ur-Nammu, ou Namu, Ur-Nammu. O Código de Hammurabi apresenta uma série de penas para delitos domésticos, delitos comerciais ligados à propriedade, à herança, à escravidão e a falsas acusações, sempre baseadas na lei de Talião.
olho por olho e dente por dente. A civilização acabou, pois, após a morte de Hammurabi, a Mesopotâmia foi abalada por sucessivas invasões, até a chegada dos assírios, que a conquistou. Aí a gente vai conhecer agora um pouco sobre os assírios, tá? Os assírios. Os assírios, pessoal, eles eram de... Os assírios, pessoal, eles eram de origem semita. O termo semita tem como principal designação o conjunto linguístico composto por uma família de vários povos, entre os quais se destacam os árabes e hebreus, que compartilharam as mesmas origens culturais. Os assírios viviam do pastoreio e habitavam as margens do rio Tigre. A partir do final do segundo milênio antes de Cristo, passaram a se organizar como sociedade altamente militar e expansionista. Realizaram diversas conquistas e expandiram seu domínio para além da própria Mesopotâmia, chegando ao Egito. As principais cidades-estado do Império Assírio foram Assur e Nínive. A economia passou a basear-se na agricultura, no comércio, na pilhagem e tributos pagos pelos povos conquistados. As principais contribuições dessa civilização foram a translação dos povos para inibir rebeliões, pois uma vez que misturavam os povos, suas culturas e línguas se misturavam também. Essa e outras táticas de conquista e guerra foram suas principais contribuições, carregadas de extrema crueldade. Os principais governantes foram Sargão II, que, entre outras conquistas, distribuiu a Babilônia, e Assurbanipal, que invadiu o Egito e tomou Tebas. A civilização acabou, pois mesmo com o exército, o império não conseguiu se sustentar, em grande parte, pelo fato de que a maioria da população do império não gostava do regime ao qual estavam submetidos e se rebelaram. Entre as cidades-estados, o que enfraqueceu os assírios e os deixou vulneráveis às invasões. Assim, facilmente, os caldeus conquistaram seu território. E, por fim, vamos falar agora dos caldeus, tá? Povos que também se estabeleceram no atual Oriente Médio, na região denominada aí como Mesopotâmia, tá? Segundo o Império Babilônico, ou Novo Império Babilônico, povo de origem semita que se estabeleceu na Mesopotâmia no início do primeiro milênio antes de Cristo, os caldeus foram os principais responsáveis pela derrota dos assírios e pela organização do novo Império Babilônico. Eles reformaram a Babilônia e fizeram dela sua principal cidade-estado. Nabucodonosor foi o governante mais conhecido dos caldeus. Ele governou por quase 60 anos e, após sua morte, os persas dominaram o novo Império Babilônico. A economia era baseada na agricultura e no comércio. As principais contribuições foram os jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Quando eles conquistaram Jerusalém, realizam a primeira deportação de judeus para a Mesopotâmia. Esse episódio ficou conhecido como Cativeiro da Babilônia. O Império dos Caldeus durou pouco, 73 anos, pois foi incorporada ao Império Persa, que neste caso já é outro assunto que nós vamos debater mais à frente. E qualquer dúvida, deixem notados ou podem me procurar, que eu estou à disposição, tá bom? Um forte abraço saudoso para vocês e a gente se vê, pessoal. Tchau.